Todos sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje o capítulo número 54, o nosso último capítulo do livro, estamos encerrando hoje, que se chama A Busca do Melhor. Fechamos assim esse ciclo, muito felizes para quem esteve aqui conosco assistindo todos os 54 capítulos. Quem assistiu um capítulo só, assistiu alguns, enfim, para quem fez sentido, fez refletir, fez pensar, como para mim fez. Tomara que tenha sido bom para vocês. Eu fico feliz em poder compartilhar. Quero agradecer desde já a todos que estiveram aqui comigo nesse estudo durante esse um ano, um mês e meio. Parece que não, mas já passou um ano e um mês e meio. E para quem está aqui chegando pela primeira vez, YouTube tem lá no canal do Nelson Tavares todos os capítulos, do capítulo 1 a esse capítulo agora 54, já está aí disponível. Tá? Então fica aí ad eterno para quem quiser assistir depois, recomendar, ver o que não pôde ver, enfim. Está aí o estudo para quem gostar, quem fizer sentido, para quem quiser. Ano que vem a gente vai começar um novo estudo, não tem data marcada ainda. Vou fazer um livro de Joana de Ângeles. Já recebi algumas sugestões. Quem quiser me mandar mais sugestões, fica à vontade. Não precisa ser no aberto. Eu sei que tem muita gente que sente, pronto, não quer se expor, quer mais privacidade. Pode mandar no privado. Sugestões de livro de estudo de Joana de Ângeles. Eu vou para alguma obra de Joana de Ângeles. Já tenho mais ou menos alguma coisa em mente, mas vai ficar para o ano que vem, tá? Vamos então a isso. Vamos falar hoje desse capítulo 54, que é a busca do melhor. Temas como erro, vamos falar sobre as escolhas na vida, vamos falar sobre o processo de julgamento e vamos falar também sobre essa história de proteção divina. Como é que isso acontece? Será que acontece? Como é que a proteção divina age em nossas vidas? Muito bem. Como de costume, vou fazer oração. Quem quiser, claro, comigo, eu convido, fechando os olhos e agradecemos assim a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que mais uma vez se faz presente, colaborando nesse estudo, nesse entendimento, que possamos assim, em conjunto, refletir no aprendizado, nos ensinamentos do Cristo, assim buscando o sentido para a nossa vida, a busca do melhor. E assim agradecemos e pedimos autorização para dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre a busca do melhor. Hamed retira, como sempre, de costume não, como em todo capítulo ele faz, um trecho do Evangelho para tirar referência do seu raciocínio. E eu separei só um trechinho que eu gosto muito. Nessa questão da busca do melhor, ele retira o trecho do Evangelho, capítulo 25, item 1 a 2, que diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e acharei, bater a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pode receber, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Buscai e acharei. Todos nós estamos buscando, sem dúvida alguma, o melhor. Buscamos todos, consciente ou inconscientemente, a felicidade. No fundo, a gente quer ser feliz, ou quer ser mais feliz ainda. Essa é a busca do melhor, e às vezes parece que a nossa vida não está muito certa, que as coisas não estão muito andando no trilho, que descarrilhou, que está tudo errado, que a vida é uma bagunça e nada dá certo e nada tem solução. Mas vai passar, tá? Vai passar. Tudo passa. Passa as coisas boas e também as coisas ruins. Nesse processo, nessa encarnação, o que a gente está fazendo aqui? Está evoluindo. Às vezes não parece que a gente está evoluindo. Às vezes parece que a gente está regredindo, mas ainda assim a gente está aprendendo alguma coisa e assim continuando nesse processo de crescimento
na nossa vida, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas buscas, das nossas opções, das nossas escolhas da nossa vida, tá bom? Então vamos lá, queria só fazer essa introdução aqui. Vamos começar então com o Hamed? Vamos ver o que o Hamed nos trouxe hoje, que eu separei aqui. Hamed nos diz: quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. E aí, quando eu li isso, primeira coisa que me veio à cabeça: quanta besteira a gente faz nessa vida, nessa encarnação. Quantas vezes eu escuto assim: ah, Nelson, você não faz ideia de quanta besteira, quanta coisa errada que eu fiz. E eu costumo responder da seguinte maneira: bem-vindo ao clube. Todos nós erramos. Mais ou menos, o processo de aprendizado ainda se faz através do erro. O erro consciente, o erro inconsciente, mais penalizado, menos penalizado, dói mais o nosso erro, dói menos o nosso erro. Tudo bem. Faz parte ainda. Fez errado, tá tudo certo. Mas vamos lembrar, como o Hamed falou aqui, o que nós fizemos de errado, aquilo era o nosso melhor. Aquele momento, aquela nossa escolha errada, aquela besteira que a gente fez, ainda assim foi o melhor que a gente pôde fazer, realizar naquele momento. Ah, Nelson, poderia ter feito diferente? Sim, poderia, mas não fez. Porque aquele foi o seu melhor. Não adianta ficar se arrependendo se não for trazer nada proativo de uma mudança para a próxima experiência. Porque, sem dúvida nenhuma, essa experiência que nós erramos hoje vai voltar amanhã. Vai voltar amanhã para a gente aprender, para demonstrar que nós aprendemos que tá errado, vou fazer diferente na próxima. Então não adianta a gente ficar se martirizando, se culpando, se penalizando, se maltratando. É ter olhos de ver, enxergar que faz parte, foi o nosso melhor, apesar das vezes esse melhor está muito aquém do que a gente gostaria de ser, mas hoje é fazer melhor do que ontem. Amanhã é tentar fazer diferente. E aí a gente volta novamente a uma questão que bateu muito aqui nesses últimos capítulos, que é a questão da aceitação. Será que a gente se aceita verdadeiramente? Vamos se aceitar enquanto espíritos em evolução que nós somos, em construção que eu sou, que você é, que erra sim, que já errou e que ainda vai errar muito, tentando acertar, faz parte do aprendizado. Vamos tentar substituir, nesse contexto, tá, gente? Substituir a palavra erro por lição. Erro por lição. Ao invés de ficar olhando, ai, como eu errei, como eu vacilei, como eu pisei na bola, quanta besteira eu fui. É verdade, pisei na bola, vacilei, errei. Mas vou tentar aprender alguma coisa com isso na minha vida para na próxima fazer diferente do que eu estou fazendo. E o que a gente está fazendo agora, será que está certo? Talvez esteja certo também. A ideia é essa. Mas pode ser que lá no futuro a gente olhe para trás e perceba o que a gente está fazendo hoje também pode estar sendo uma grande besteira. A gente pode perceber sim que na melhor das intenções, com o nosso melhor hoje, a gente está fazendo e dando tudo, o máximo de nós, mas de acordo com a nossa compreensão, com a nossa evolução, com o nosso entendimento, com o nosso desenvolvimento, os nossos conceitos vão mudando de certo ou errado. Muitas das coisas que a gente acha errado hoje faziam parte da nossa realidade há um tempo atrás, numa encarnação passada, alguns anos atrás, e de igual maneira no futuro também. O que hoje pode parecer estar muito certo para a gente, amanhã a gente pode perceber que que fizemos uma grande besteira. E qual é o importante disso tudo? O importante é a gente continuar caminhando e focando no melhor. O caminho se faz
caminhando. Então é importante a gente, no futuro, ter a cabeça tranquila de que, independente das besteiras que a gente está fazendo hoje, a gente fez de coração, a gente fez tentando acertar. Porque ainda tentando acertar, a gente erra. E, gente, vamos nos aceitar. Vamos nos aceitar como nós somos. Vamos parar com essa mania de perfeição. Como o Hamed falou, perfeição, perfeccionismo, num capítulo anterior, se era o 52, 51, tá aí atrás. Vamos tentar relaxar mais, ser mais tranquilo, se aceitar mais no nosso processo, continuar buscando caminhar no caminho certo, no caminho que faz sentido para nós. O que você considera certo ou errado, segue o certo. Por mais que seja errado, segue aquilo que faz sentido para a tua vida. Mais à frente a gente vai revendo os nossos conceitos e vai adaptando, se ajustando de acordo com a nossa caminhada. Repito, o caminho se faz caminhando. Está na dúvida? Jesus. O que o mestre faria? O que o nosso guia, o nosso modelo faria nesse momento? Daí a gente tira a base e consegue mais ou menos ter ali um norte para a nossa caminhada. Vamos lá? Vamos para o próximo item? Hamed nos diz: aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observamos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Seu padrão comportamental. Aqui eu quero falar duas coisas sobre essa história de julgamento. Julgamento e comportamento. Vamos lá. Vamos separar a história do julgamento aqui, que eu acho importante isso, relembrar, porque a gente faz isso demais na nossa vida, e digo, não só na nossa vida, nessa encarnação inteira, no nosso dia a dia. É o que? É julgar o próximo. Vamos julgar, sim, o ato, mas não julgar o próximo. Julgar o ato, a situação, a questão é diferente de julgar o indivíduo. A pessoa que está realizando aquilo que a gente não acredita que é muito certo. Seja aquilo o que for, tá? A gente passa o dia julgando normalmente não só o ato, mas principalmente o fulano, a fulana que fez aquilo que não deveria fazer, que tem que ser penalizada, que tem que fazer e acontecer. Claro que leis existem e estão aí os juízes das leis humanas dentro de cada sociedade, dentro de cada país, dentro de cada comunidade, enfim, para aplicar aquelas leis que diferem. Mas se, meu irmão, você não é juiz como eu não sou juiz, não cabe, acredito eu, nem a mim, nem a você, julgar o indivíduo. Porque o indivíduo, como nós, erramos também. E é esse o momento do olhar, da compaixão, do entendimento, das opções erradas, indulgência para com os erros alheios. Não, Livro dos Espíritos, a definição de caridade. Então, quanto nós somos, pergunta, quanto nós somos verdadeiramente caridosos com aquele que erra? Será que quando a gente julga o próximo, a gente não está não está fazendo exatamente o contrário do que é a caridade? O que é caridade, Nelson? Caridade é amor ao próximo, é a aplicação do amor ao próximo como Cristo nos ensinou. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, não há salvação. O processo de crescimento, de evolução em todas as nossas encarnações é o aprendizado no amor. É o que o Cristo veio nos ensinar. Então, como é que é? Fica a dica. Se a gente segue ou não segue, é a nossa opção. Mas vamos estar atento, tá? Vamos nos observar principalmente. A gente senta no café, liga para o amigo, para a amiga, assiste o programa na TV para ficar julgando o próximo. Te percebe, olha para ti, vê como é que você está agindo nesse dia a dia. Vamos pegar um exemplo aqui, mais extremo possível, mas vamos lá, só para ilustrar. Um assassinato.
Matar. Matar é errado? É errado. Acho que não tem dúvida aqui. Todo mundo sabe que matar é errado, né? E aquele que matou? Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim. Cada um com as suas obras. Cada um com a sua caminhada. Cada um com o seu barato. Tá? Vamos julgar a situação e não julgar os indivíduos. O importante, se a gente quer julgar alguém, vamos nos julgar. Mas não no sentido de nos martirizar e nos bater com chicote, mas julgar no sentido proativo de querer fazer melhor e mudar alguma questão que não está muito certa que a gente está agindo hoje. Tá bom? Pronto. Número 2, é isso que eu pulei. Número 2 é comportamento. Eu queria falar sobre isso, que ele fala muito sobre aqui, tal do padrão comportamental nesse processo de entendimento. Entender o próximo vai muito de acordo com a base dessa pessoa. O que isso quer dizer, a base dela? Normalmente a gente tira o mundo, a nossa visão, de acordo com a nossa base pessoal, com aquilo que a gente viveu, do modo que a gente aprendeu as questões, do modo que a gente cresceu, que também tem muito a ver com o nosso crescimento evolutivo enquanto espírito. Os nossos valores, tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem espiritual, na nossa mochilinha de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente busca compreender, entender o próximo e olhar de maneira que talvez ele não tenha tido o mesmo tipo de acesso e criação e amor e pronto, e educação mental dentro da psicologia tradicional, sempre vai no encontro dessa vida. Ponto. Do nascimento, educação, processo da infância, como Hamed dá aqui o exemplo. Mas também, nós aqui com a psicologia espírita, temos um vislumbrar um pouco mais amplo, a gente amplia um pouco esse leque, e sim, nós trazemos as nossas tendências de outras encarnações, sim, nós trazemos as nossas inclinações, as nossas bagagens, coisa boa, mas também coisa ruim, sem dúvida nenhuma. Se a gente ainda está no mundo como o planeta Terra, vivenciando o que a gente está vivenciando, é porque nós precisamos desse contexto para desenvolver o nosso intelecto e a nossa moral. É dessa maneira, tá? No final das contas, a gente é quase que farinha do mesmo saco. Apesar das nossas gradações. Mas, digamos assim, no final das contas, a gente ainda é farinha e ainda está dentro do mesmo saco. Pode ser uma farinha mais para cima, mais para baixo, mas ainda fazemos parte do mesmo contexto. Tá bom? Pronto, vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui. Hamed nos diz: por definição, processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para as melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Hamed às vezes dificulta, né? Palavras bonitas, a gente acaba aqui se complicando no vocabulário. Processo de atualização. O que é o processo de atualização? É quase que aquele upload que a gente faz, a atualização do aplicativo. Dessa maneira, a gente faz essa atualização na nossa vida. Não só aqui nessa encarnação, as novas realidades do mundo, mas principalmente as nossas novas necessidades, essa nossa nova realidade que se apresenta hoje, que é diferente de ontem. O que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que o que fazia sentido para você há 10, 20, 30 anos atrás, talvez hoje não faça sentido nenhum, não tenha a menor importância. E o que a gente faz hoje? Talvez hoje aquilo que a gente dá muita importância, mais à frente, daqui a uns anos, talvez não tenha importância nenhuma. Vamos alargar a visão, mais uma vez, com o auxílio da doutrina? Provavelmente o que era muito, muito, muito importante, que a gente matou e morreu numa encarnação passada, talvez hoje possa parecer uma grande besteira. Mas a nossa vida vai caminhando, a gente vai evoluindo, e as questões têm sim a sua importância, têm sim o seu valor, desde que a gente não mata e não morra por causa disso.
mas o lutar, o caminhar, o brigar por aquilo que faz sentido para a gente, nesse sentido, como diz Hamed, a busca do melhor faz parte da nossa evolução, sem dúvida nenhuma. E o que importa nessa vida? Será que é os fatos? Será que são essas questões que no fundo a gente percebe que são pueris ou de menor importância? Porque talvez tinha muita importância no passado, mas hoje não tem, e o que tem hoje talvez no futuro não tenha. O que importa é sempre a nossa conduta, é o nosso comportamento, é a nossa postura, principalmente, e o nosso sentimento frente aos desafios que a vida vai nos enviando. Porque é isso que a gente leva daqui. É essa tal bagagenzinha que a gente carrega. Então, independente do que aquilo que faz sentido para mim ou para você nesse instante na vida, digamos assim, a vida se encarrega, a vida, vamos ampliar um pouco, espiritualidade, trabalhando incessantemente para nos proporcionar provações, expiações frente às nossas escolhas. Nós escolhemos tudo o tempo inteiro. Não ache que você não tem controle da vida, que você tem controle total. Você pode fazer agora o que você quiser. Você pode estar aqui me escutando, como você pode desligar isso e dormir, e tomar banho, e ligar a televisão, e trabalhar, e cozinhar, e fazer, eu não sei o que você queira fazer. Essas são as escolhas da nossa vida. A gente escolhe o tempo todo o que a gente faz. E sim, a espiritualidade, de acordo com a nossa evolução, com aquilo que a gente necessita vivenciar, vai, digamos assim, adaptando as circunstâncias para nos proporcionar aquilo que a gente necessita vivenciar. E é por isso que o mais importante não é o fato em si, mas é o que está aqui dentro. A maneira que a gente age ou reage, o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso sentimento principalmente. O conhecimento adquirido não é só a base intelectual, mas a base do sentimento, quando a gente verdadeiramente internaliza tal questão. Porque falar para vocês aqui é mole. Pegar aqui o Evangelho do Cristo e ficar aqui falando palavras bonitas, doces, sabe? Que vai soar bem no ouvido. Pronto, que espetáculo. E quando a gente fecha o livro e desliga a câmera? Como é que é na vida? Como é que é no dia a dia? É isso que importa. No final das contas, é colocar na prática aquilo que a gente já sabe. O que outros oradores espíritas estão falando aqui de novidade? Nada. Nada de novidade, nada que no fundo a gente já não saiba. O que Hamed está trazendo aqui? Claro que sempre traz um aspecto ou outro, facilitando a nossa compreensão, porque a gente tem uma dificuldade enorme ainda de verdadeiramente sentir, internalizar essas questões. Então, claro que é importante, importantíssimo, tanto que a gente abre um estudo como esse, que faz muito sentido para mim, espero que faça para vocês também. Mas o grande desafio, verdadeiramente, é colocar na prática aquilo que a gente já sabe. Então fica aqui o convite, frente a essa atualização, essa adaptação das necessidades da nossa vida, a gente está buscando esse comportamento, principalmente. Talvez a gente não consiga ter o sentimento que Jesus nos proporciona como ensinamento, mas o comportamento a gente já pode ter. Como é que é isso, Nelson? Faça com o outro que gostaria que fizesse contigo. Se a gente seguir essa regra, esse é o comportamento que se espera. O sentimento gradualmente vai vindo num processo natural quando a gente está predisposto e busca o amar o próximo. Tá bom? Vamos lá então? Vamos seguindo aqui para o nosso último trecho aqui que eu queria colocar, que é sobre proteção divina. Vamos lá. Hamed nos diz: ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos neste exato momento, e dessa forma, a providência divina estará nos protegendo.
Porém, atenção, porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber, abre aspas, condescendência espiritual, fecha aspas, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. Vamos falar então sobre proteção divina, algo bem interessante, e eu acho que a gente ainda faz muita confusão nesse entendimento e se coloca muito como vítima às vezes. Pergunta: será que Deus me protege, nos protege? Será que Deus olha por nós? Resposta muito simples. Sim, claro que olha, sempre olha. Porém, todo caso, todavia, também nos dá o livre-arbítrio para as nossas escolhas. E essa é a hora que o pessoal não gosta muito, porque a gente não faz escolhas muito boas. E essas escolhas, naturalmente, vão trazer consequências. Consequências boas ou consequências ruins. Porque, no fundo, é a gente que escolhe de acordo com o nosso conhecimento. Vou dar um exemplo bobo aqui para ilustrar, para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Tá? Quando a gente é um bebezinho, ainda engatinhando, e tem lá uma tomada, e a gente olha ali um buraco na parede e vai lá meter o dedo, esse é o momento que a espiritualidade, de alguma forma, a providência divina, vai agir diretamente para nos impedir de ali colocar o dedo na tomada. Porque a gente é um bebê, a gente mal começou a engatinhar, não sabe muito bem, e há um risco de fazer uma escolha errada por uma... Pronto, o bebê vai estar curioso, não sabe o que é, vai ali meter o dedo. E nesse momento a espiritualidade, a proteção divina, vai sempre nos guardar, olhar por nós e nos proteger. Vai agir diretamente, sem dúvida nenhuma. Ponto. Muito bem. Vamos pegar o mesmo exemplo, agora esse bebê cresceu. E ele virou um adulto. E quando a gente é adulto, nós sabemos muito bem que essa história de meter o dedo na eletricidade dá choque, não dá? Machuca, não machuca? Vai se arrepiar todo, vai ter uma descarga elétrica, vai ter uma consequência não muito legal. Não sei se vocês já tomaram um choque. Já tomei faz muito tempo. E não é muito legal, não é verdade? Muito bem. E aí a gente já sabe que não é certo esse caminho. Mas mesmo assim a gente vai lá meter o dedo. Pergunta: será que a espiritualidade nesse momento, a providência divina, vai interferir? Resposta: não, não vai interferir. Por quê? Porque a gente já sabe. A opção, a escolha é nossa. É nesse momento que a providência divina deixa a gente aprender com os nossos próprios erros, com as nossas escolhas. Nesse momento, vai, digamos assim, o pai, vamos colocar dessa maneira, nessa figura simbólica, tá? O pai dá um passo atrás, porque ele sabe que nós sabemos que não é certo meter o dedo na tomada. E ele também sabe que a gente vai meter o dedo na tomada uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes, até o momento que nós, levando esse erro barra aprendizado, vamos olhar e falar assim: Nelson, se calhar esse negócio de meter o dedo na tomada já foi 1 milhão de vezes. E eu ainda estou insistindo, ainda estou tomando choque, ainda está doendo. Deus não tem nada a ver com isso. Porque quem sabe é a gente. É a nossa escolha. Então Deus sabe, a providência divina, vamos colocar assim muito amplamente, que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos parar de fazer as escolhas erradas, de meter o dedo na tomada. Leve o tempo que for, demore o tempo que demorar. O Pai nos ama, nos acolhe, e para permitir o nosso crescimento, a nossa evolução, Ele deixa, entre aspas, a rédea solta, mas controlando tudo e nos amparando. No momento que a gente quer, Ele está ali para o nosso lado. Se precisar, Ele repete a lição. E a gente, em vez de meter o dedo na tomada, pergunta assim: posso meter o dedo? Será que é bom?
com certeza é o momento que a espiritualidade vai vir e falar assim: ô Nelson, você já sabe, vai meter o dedo na tomada de novo? Quer que eu desenhe? Quer que eu repita? E é basicamente assim, fazendo essa figura de linguagem, esse exemplo bobo aqui que eu criei, que nós agimos na nossa vida e como a providência divina estabelece essa interferência direta ou indiretamente. Repito, de acordo com o nosso conhecimento. O que isso quer dizer? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade nós temos. Pelos nossos atos, responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade. No final das contas, ser feliz é uma conquista. É uma conquista. Não cai do céu. É uma conquista. E a gente já tem ensinamento, condição, intelecto o suficiente para escolher o caminho certo. Agora, se a gente escolhe o caminho certo ou errado, é uma opção nossa. Que possamos todos escolher o caminho certo, o caminho da felicidade e continuar, como diz o Hamed, nessa nossa busca do melhor. Tá bom? Então, encerramos por aqui, no dia de hoje, o nosso último capítulo. Foi um prazer, foi uma felicidade estar aqui, compartilhar com vocês. Inicialmente, para quem não sabe, acho que eu nunca falei aqui, na verdade. Esse projeto era para ocorrer dentro do Centro Espírita Associação Casa dos Humildes, aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa não, lá em Lisboa. Eu digo aqui em Lisboa, Portugal. Para quem não sabe, eu estou na Ilha da Madeira. Mas por uma questão de horário, realmente não conseguiu encaixar no quadro daquele ano. Isso já faz um ano e tal atrás. Então eu decidi abraçar esse projeto sozinho e abrir aqui esse canal para divulgar esse estudo, que eu sabia que eu ia gostar, porque eu já tinha lido esse livro antes. E foi ótimo porque eu pude aqui não só atingir um público muito maior, aqueles amigos e conhecidos, como várias outras pessoas que eu conheci através do estudo, e através disso também eu conheci outros meios de divulgação, fui chamado para fazer palestras com muita felicidade, outros programas, entrevistas, bate-papos, enfim. Foi ótima essa experiência, ela vai continuar. Eu fiquei muito feliz por ter estudado com vocês, porque eu sei que fez sentido para muita gente. Recebi durante esse um ano e tal muitas mensagens de agradecimento, pessoas que verdadeiramente foram tocadas por esse estudo, como eu também fui. É muito bom estudar mais do que só ler, porque ler às vezes a gente pega mais passado, né? Mas estudando a gente mastiga mais ainda, porque nós necessitamos se mastigar, né? Muito bem. Então é isso. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo. E repito, como eu disse no início, para quem chegou agora, tá aí todo esse conteúdo disponível no canal do YouTube. Tem os 54 capítulos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E ano que vem a gente volta com um livro da Joana de Ângeles, tá bem? Então, para fechar, a gente vai fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que esteve conosco durante todo esse estudo. Encerramos assim mais esse ciclo, muito agradecidos, felizes por toda a orientação, por todo esse compartilhar de informações, sempre em torno do aprendizado da doutrina espírita, alicerçada pelos ensinamentos de Jesus, que nos ajudam tanto na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa busca pelo melhor, como diz o capítulo de hoje. E assim peço autorização para encerrar não só esse capítulo número 54, mas encerramos aqui mais esse estudo desse livro. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até a próxima, até ano que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.